Então, a ideia, então, agora, vou tentar fazer em 45 minutos, mas, bom, enfim, vai depender um pouco aí da dinâmica, tá? Eu queria ver se... Eu não estou vendo vocês, então, só estou vendo aqui a tela. Então, a ideia é passar um pouco do que é o Design Thinking, né? Aquilo que eu só retomando, né? Depois eu queria um tempo para a gente planejar o trabalho e como é que a gente faria, desenvolvesse os projetos, aplicando o que a gente acha importante do Design Thinking, né? E no final eu iria pedir de vocês um tempo, uns 5, 10 minutinhos, só para vocês fazerem um feedback do que foi para vocês esse trabalho de hoje. Tudo bem? Porque eu acho que isso é importante para mim. Então, eu pediria humildemente que vocês me dessem o feedback. Estão me ouvindo? Sim, sim. Estamos te ouvindo. Tá, confirmado. Confirmado, tá bom. Então, antes de mais nada, eu queria combinar com vocês o seguinte: o Design Thinking, ele pressupõe participação de todo mundo, ele pressupõe que seja uma coisa divertida, né? Então, eu queria combinar com vocês, assim, a gente vai hoje talvez eu fale um pouco mais do que vocês, mas fiquem abertos para falar as coisas, ter os comentários, as ideias que vocês pensarem. É muito importante. A participação de todos é importante, tá? Porque é justamente na ideia de pessoas diferentes que vem a inovação. Então, eu queria combinar. Não tenham medo de falar, por mais que vocês achem besteiras são bem-vindas, elas são ricas em inspiração para outras ideias. Então, não tem as coisas mais doidas, as coisas... Fiquem à vontade para ter o comentário, tá? É super legal se vocês todos pudessem participar, tá? Não tenho medo. E uma coisa que é importante, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, é o desapegue. Eu vou deixar vocês... Desapegue das ideias, desapegue, escutem, curtam o que vocês estão recebendo, escutem e estejam abertos para o que as pessoas estiverem falando, tá bom? Então, dito isso, eu queria um pouco falar o seguinte: quando o pessoal fala em design thinking, né, se fala muito em mudar, inovação, e tem um pouco a ver com isso. O design thinking é, na verdade, uma forma diferente de você pensar um problema, né? E sempre quando você fala de inovação, quando você fala de uma solução, você fala o seguinte: tem que ser uma coisa que seja desejável, né? Que seja tecnicamente possível, né? E financeiramente viável, tá? O design thinking, a abordagem dele, ele sempre diz o seguinte: antes de mais nada, vamos começar pelo desejável, né? Quer dizer, entende que a inovação ela sempre passa pelo desejo ou a necessidade de alguém. Legal? E aí a gente pergunta para você, aqui você tem coisas diferentes, né? De soluções, desde a mais simples até talvez as mais complexas, né? E o que ela tem em comum, essas soluções, né? Essas inovações, essa coisa de pensar fora da caixa. Sempre é o quê? É o desejo de alguém. É a necessidade de alguém. Entendeu? Pouco importa se você vai gastar $1 milhão ou se você vai gastar R$ 20 naquilo. Entendeu? O importante é que você tem que ter uma solução que atenda a alguém, que o anseio, o desejo de alguém. Tudo bem? Até aqui? Legal. Sim. É porque eu não estou vendo nada, então eu fico assim, meio às cegas. Não sei se as pessoas... Eu não consigo ver a fisionomia das pessoas. Sim, tudo bem. Eu estava acenando aqui, eu esqueci que você não estava vendo. Você me desculpe. Eu não sei disso. Tranquilo. Então, o que vem ser o Design Thinking? Né? O Design Thinking ele vem para justamente você pensar de uma forma diferente e trazer para trazer uma inovação, mas, sobretudo, para resolver um problema humano, uma necessidade de alguém. Né? E aí todo mundo fala Design Thinking metodologia. Eu, pessoalmente, acho que não é uma metodologia, ele é um pouco mais do que isso. Entendeu? Porque não adianta você seguir todos os passos do Design Thinking
se você não muda o seu comportamento, entendeu? Então, para mim, quando você fala design thinking, ou você fala self-design, business design, ele, na verdade, tem um quê de metodologia, mas, sobretudo, tem uma forma diferente de você se comportar, de você se posicionar na vida, entendeu? E tem um pouco a ver com comportamento, é uma forma que você pensa, tá? O design thinking, e aí vamos falar um pouquinho da parte de comportamento, pilares, sempre que você vai ouvir falar de design thinking. A primeira é empatia. E empatia não significa simpatia, né? Você não precisa estar de acordo com o pensamento do outro, você não precisa estar solidário a ele, mas você precisa se colocar na posição dele. Você entender o porquê ele pensa daquele jeito, por que ele quer aquilo, qual é, de fato, o que ele deseja, o que ele pensa, entender a pessoa, entendeu? Sem julgamentos, simplesmente entendê-la. Isso às vezes é difícil, porque todos nós temos os nossos filtros, né? Que a gente já coloca quando a gente quer conversa, olha para uma pessoa, duas pessoas diferentes vão olhar um objeto de formas diferentes, né? E a empatia é a capacidade de você tentar olhar o mais nu possível, o mais despojado desses nossos filtros possível, né? Então, esse é um dos pilares do design thinking, é você de fato entender o que a pessoa quer, né? Do que a pessoa sente, por que a pessoa tem aquele desejo. A segundo pilar do design thinking é a colaboração, né? A ideia não é minha, a ideia não é sua, a ideia é nossa, entendeu? A solução não foi de A ou B, a solução foi do grupo, entendeu? Porque ela foi construída colaborativamente, ela foi em conjunto, né? O design, você não consegue fazer um design thinking com uma pessoa. Você faz com pessoas que pensam, e, se possível, que pensam diferente. Tudo bem? E o terceiro pilar é a experimentação, entendeu? Aqui, eu não sei quem já trabalhou na área de tecnologia, etc., se fala muito de agile, metodologias ágeis, e o design thinking não é tão diferente nesse sentido. Ele fala, cara, vamos aprender rápido, e se tiver que errar, vamos errar rápido para corrigir sem gastar tanto tempo e dinheiro. Tá? Então, você aprende. Então, esses são comportamentos que a gente tem que começar a ter no nosso trabalho, tem que ter, é muito forte, né? Mas, assim, são desejáveis quando você pensa em trabalhar com inovação. Porque a inovação significa que você vai ter coisas que você nunca passou antes. A inovação é algo novo, né? Então, é importante que você esteja aberto para escutar, que você esteja aberto para trabalhar em conjunto, de se desapegar um pouco dos seus credos e trabalhar em conjunto com um objetivo único, né? E sem ter medo de errar, e estar aberto para errar, experimentar, errar e corrigir. E errar não é ruim, desde que você aprenda com esse teu erro, né? Então, essa é uma das coisas que se fala muito dentro do design thinking. Tudo bem? Tudo bem. Algum comentário até aqui? Eu já mexi com MVP, com essas design sprint também. Aí tem bastante disso, essas Exatamente. três coisas. Bem legal. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Por isso que eu falei um pouco desse... Mas eu estou partindo do pressuposto que não se sabe, porque o grupo pode ter gente que não sabe, né? Mas, enfim, então, essa é a parte que eu falo que é o comportamento, né? Quando eu estava no design, quando eu estava nessa especialização, isso, aliás, é um problema que a gente teve com a pandemia, né? Quer dizer, a gente era presencial, né? Então, a gente dizia que a gente passava pelo portal mágico, porque quando chegava lá, a gente criava um clima de confiança, de
de descontração, é isso? Descontração, que ajudava muito a criar esse clima positivo, né? A pandemia, infelizmente, com essa questão remota do computador, se deixa a gente um pouco mais frio, mais isolado. Mas isso eu queria só um pouco tentar sintetizar o porquê que o design thinking pressupõe também um novo comportamento. Tudo bem? Algum comentário? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Concorda, discorda? Tá tudo bem, poder. Então, Eu aprendi exatamente. beleza. Não, tranquilo. Tá? Do ponto de vista metodológico, tá? O design thinking, você vai ver o seguinte, ó, eu vou até passar aqui assim, você vai ver na literatura diversos modelos, tá vendo? Tem até esse aqui do superior direito, que todo mundo diz que talvez seja o mais perfeito, né, que é uma confusão no início, mas para que no final você vá numa linha reta, né? É o que em termos de... Mas enfim, cada autor cria o seu modelo, né? Mas no final das contas, quando você fala de design thinking, você fala de um conceito que a gente chama de duplo diamante, tá? E ele está sobre duas grandes etapas: o briefing, ou o conhecimento do contexto geral, que é você entender o que você vai resolver, o que você tem que resolver, o que você veio para resolver, qual é o teu real problema, né? E a segunda etapa, que é a implementação, que é como eu vou resolver esse problema, tá? E para cada uma dessas etapas, você tem duas fases. Você tem uma fase onde você expande o teu conhecimento, você expande as suas ideias, né? Para depois você ter um momento que você vai focar e vai aterrissar na onde você quer. Então, por exemplo, no briefing, quando você faz descoberta, você vai tentar entender o mais amplo possível o teu problema. Você vai entender o máximo que você puder. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas etapas, tá? Quando você tiver isso, você vai em um determinado momento, você vai falar, beleza, tem todos esses problemas, tem todas essas situações, qual que eu vou escolher para resolver? Aí você foca. E aí você chega no real problema que você quer resolver. Entendeu? Que você vai se apaixonar. É o problema que você vai, o desafio que você vai se apaixonar. E aí, quando você for fazer a solução, de novo, você vai expandir. Você fala, cara, para resolver isso aqui, tem milhares de formas diferentes. E aí aqui é o momento mais criativo do projeto. É um momento onde você abre as asas da imaginação, entendeu? Quanto mais ideias diferentes, melhor. E uma ideia vai puxando outra, que vai puxando outra, e um vai contaminando o outro com ideias novas, né? Até o momento que você fala assim, beleza, já temos aqui um leque de soluções possíveis, as mais malucas, as mais simples, as mais de todo tipo. Então, como é que então eu vou resolver? E aí você volta de novo a focar, e aqui é onde você vai começar a prototipar, você vai começar a aterrissar a sua solução. Então, você vai ter que focar para ter uma solução que seja aquela que vocês escolheram para resolver o problema que vocês também escolheram. Tá? Então, qualquer lugar que você for falar design thinking, sempre eles vão falar duplo diamante. E o duplo diamante é tão simples quanto isso aqui. Legal? Faz sentido? Faz. Maravilha. Tá? Então, aqui eu já passei, quer dizer, você tem várias formas. Eu acabei aprendendo, quer dizer, usando esse formato. Tá? Fala o seguinte, você, dentro do design thinking, você sempre passa por essas fases, não necessariamente num sequenciamento, preciso fazer todo o entendimento para fazer toda a observação, para fazer... Não, você pode ir de um lado para o outro o tempo todo, né? Ele não pressupõe uma coisa rígida, né? Então, eu vou passar por cada um deles agora, né? Mas se vocês veem bem claramente o duplo diamante aqui, né? Quer dizer, o entendimento, a observação e o ponto de vista vão te trazer qual é o problema que você quer resolver, né? E a ideação, prototipagem, teste e iteração é o momento que você está implementando a solução do problema que você... Tá bom? Eu vou passar agora um pouquinho por todas essas
fase bem rapidamente, assim, e por favor, fiquem à vontade, se outros não entenderam, se discordem, porque, assim, isso aqui não é a verdade absoluta, né? Quer dizer, mas é uma forma que as pessoas tiveram para pensar. Tudo bem? Felipe, depois você disponibiliza essa apresentação para a gente? Disponibilizo. Tá bom, obrigada. Tá? Por último, quer dizer, antes da gente ir de etapa por etapa, você lembra que eu falei assim, é importante a participação de todos? Então, assim, uma das coisas que se pressupõe quando você está procurando a inovação, ou procurando soluções, né, é que se você está sozinho e você tem seus credos, né, eu sempre tento fazer um paralelo com a questão do mar, né? Você tem aqui o mar e você tem um navio que você a tua forma, pense que o mar é um mar das possibilidades, tá certo? Se você tem um navio que está numa rota, que está indo de um ponto A para um ponto B, você vai ver as possibilidades que o teu navio consegue enxergar, né? Mas se você tiver um outro navio que tem uma outra visão, que tem um outro rumo, uma outra rota, que é um plano C a D, que é diferente de A e B, né? A possibilidade de você enxergar mais soluções aumenta, concordam? É que realmente eu precisava desenhar isso para... Ou seja, quanto mais gente diferente olhando o problema, mais formas diferentes de solucionar aparecem para o grupo, entendeu? Então, uma das coisas que a gente sempre fala são que eles chamam em inglês de team, né? São pessoas conectadas, ou seja, você ter pessoas com visões diferentes e com conhecimentos diferentes te traz muito mais possibilidades de solução do que se você estiver sozinho com um conhecimento único, né? Então, isso foi uma outra coisa que eles perceberam e eles começaram no time de Design Thinking a trazer pessoas completamente diferentes. Então, por exemplo, tem uma empresa muito famosa chamada IDEO, né? Que o time deles sempre tem assim, tem um engenheiro, tem um professor de literatura, tem um biólogo, tem um psicólogo, e tem um antropólogo. Por quê? Porque são pessoas que têm cargas de vidas diferentes, culturas, conhecimentos, culturas, histórias diferentes. E na hora que eles pensam, e se eles pensam, e eles se escutam, e se eles estão conectados, entendeu? Eles conseguem trocar essas experiências e trazer para a solução muito mais riqueza. Faz sentido? Faz. Faz Sim, sim. É uma forma de compartilhar visões e acabar formando uma visão geral, né? Com as colaborações de cada um, Né? Desde que, quando fala conectado, a gente está se escutando, todo mundo está interessado em resolver o problema, entendeu? Não está com não, a minha ideia é melhor do que a sua, mas está aberto para ver qual é o melhor, entendeu? Então, uma das coisas que dentro do Design Thinking é muito importante, quer dizer, é muito rico, é quando você traz pessoas realmente com histórico, com especialidades, com vivências diferentes, porque elas vão enriquecer o time, vão enriquecer o projeto. Tudo bem? Tudo bem. Eu não sei se... Tudo bem. Não, beleza. ok, beleza. Então, agora, antes de eu passar fase a fase, eu queria passar com vocês aqui 4 minutinhos de um projeto. Ele está em inglês, mas está com legenda. Tudo bem? Pode ser? Pode. Foi um projeto que foi feito, é um TED, tá? Bem, de 4 minutinhos, que fala sobre um projeto que foi feito na África, se eu não me engano. Depois a gente discute um pouquinho sobre isso aqui. Vocês estão vendo? Sim.
your eyes. Now imagine what you could place in your hands. An apple, be your wallet. Now open your eyes. What about a life? What you see here is a premature baby. He looks like he's resting peacefully, but in fact, he's struggling to stay alive because he can't regulate his own body temperature. This baby is so tiny, he doesn't have enough fat on his body to stay warm. Sadly, 20 million babies like this are born every year around the world. 4 million of these babies die annually. But the bigger problem is that the ones who do survive grow up with severe long-term health problems. The reason is because in the first month of a baby's life, its only job is to grow. If it's battling hypothermia, its organs can't develop normally, resulting in a range of health problems from diabetes to heart disease to low IQ. Imagine, many of these problems could be prevented if these babies were just kept warm. That is the primary function of an incubator. But traditional incubators require electricity and cost up to $20,000, so you're not going to find them in rural areas of developing countries. As a result, parents resort to local solutions like tying hot water bottles around their babies' bodies or placing them under light bulbs like the ones you see here, methods that are both ineffective and unsafe. I've seen this firsthand over and over again. On one of my first trips to India, I met this young woman, Savita, who had just given birth to a tiny premature baby, Rani. She took her baby to the nearest village clinic, and the doctor advised her to take Rani to a city hospital so she could be placed in an incubator. But that hospital was over 4 hours away, and Savita didn't have the means to get there. So her baby died. Inspired by this story and dozens of other similar stories like this, my team and I realized what was needed was a local solution, something that could work without electricity, that was simple enough for a mother or a midwife to use, given that the majority of births still take place in the home. We needed something that was portable, something that could be sterilized and reused across multiple babies, and something ultra low cost compared to the $20,000 that an incubator in the US costs. So this is what we came up with. What you see here looks nothing like an incubator. It looks like a small sleeping bag for a baby. You can open it up completely. It's waterproof. There's no seams inside, so you can sterilize it very easily. But the magic is in this pouch of wax. This is a phase change material. It's a wax-like substance with a melting point of human body temperature, 37 degrees Celsius. You can melt this simply using hot water, and then when it melts, it's able to maintain one constant temperature for 4 to 6 hours at a time, after which you simply reheat the pouch. So you then place it into this little pocket back here, and it creates a warm microenvironment for the baby. Looks simple, but we've reiterated this dozens of times by going into the field to talk to doctors, moms, and clinicians to ensure that this really meets the needs of the local communities. We plan to launch this product in India in 2010, and the target price point will be $25, less than 0.1% of the cost of a traditional incubator. Over the next 5 years, we hope to save the lives of almost 1 million babies, but the longer-term social impact is a reduction in population growth. This seems counterintuitive, but turns out that as infant mortality is reduced, population sizes also decrease because parents don't need to anticipate that their babies. We hope that the Embrace Infant Warmer and other simple innovations like this represent a new trend for the future of technology. Simple, localized, affordable solutions that have the potential to make huge social impact. In designing this, we followed a few basic principles. We really try to understand the end user, in this case, people like Savita. We try to understand the root of the problem rather than being biased by what already exists. And then we thought of the most simple solution we could to address this problem. In doing this, I believe we can truly bring technology to the masses, and we can save millions of lives through the simple warmth of an embrace. Bom, enfim, voltando aqui, o que vocês acharam desse vídeo? O que vocês poderiam comentar sobre ele? Fora a questão de ser um case super humano, né? Me lembrou muito o MVP, né? Que é o mínimo viável, produto mínimo viável. Barato, rápido, fácil de usar. Lembrou bastante isso. Solução Legal. bastante simples também, né? Foi uma Pois criatividade é. bem da solução.
você sabe que foi a primeira coisa que eu pensei, mas no final, quando eu comecei a pensar, talvez não fosse tão simples assim, porque ele tinha que, por exemplo, aquele negócio que tinha que esquentar, né? O gel que ele botou tinha que ser um gel que conseguisse ficar 4 horas mantendo a temperatura, né? Ou seja, eles tiveram que fazer uma pesquisa muito grande sobre que tipo de material, que todo, né? Mas parece simples, né? E no final, de fato, assim, a solução em si, comparada com incubadora gerenciada por computador, etc., etc., é muito mais simples, né? Mas é assim, porque realmente assim, é uma solução simples, mas que requereu muito conhecimento de engenharia, requerimento de biologia, muito conhecimento de, né? Então, é para a gente ver como é que são essas coisas. Mas tá certo. Mais algum outro comentário? O que me chamou a atenção foi empatia, né? Empatia. E a colaboração deles também, né? Eles aí trabalham em equipe para conseguir montar o produto e pensar nas pessoas, né? Que seriam A atingidas. conexão, né, também. A conexão, né? Você vê que ela se tocou, ela ouviu a menina, né? E quando eu vi esse negócio, eu procurei pesquisar um pouquinho mais e vocês vão ver que é o seguinte, inicialmente o projeto era como é que eu faço uma incubadora mais barata do que os 20 mil, né? E quando ela foi pesquisar, ela descobriu o seguinte, que tinha muita incubadora vazia. Elas estavam disponíveis nos hospitais, mas estavam vazias. E aí ela entendeu, e eu acho que isso é importante vocês perceberem, assim, ela ouviu a moça falando assim, o meu problema é que eu não consigo chegar no hospital. Entendeu? O problema não era ter uma incubadora, o problema é que eu não conseguia chegar nessa incubadora. Entendeu? Foi aí que ela falou, então, meu problema não é ter uma incubadora mais barata. Meu problema é como é que eu faço essa criança chegar no hospital com vida. Entendeu? Então, isso teve muito trabalho de empatia, de entender o problema, de ouvir as pessoas e não sair com a ideia já resolvida, né? Quer dizer, definida, qual seria a solução. Entendeu? Mas é colaborativo mesmo, porque você teve aqui você teve engenheiros, você teve médicos, você teve uma série de pessoas com conhecimentos distintos que foi trabalhando esse produto em conjunto. E esse trabalho pareceu ser simples, né? Mas não foi, demorou quase 2 anos para ser desenvolvido, entendeu? Até chegar no primeiro no MVP, como disse o Natan. Né? Foi você, Natan, né, que falou no MVP. Foi. Isso, entendeu? Mas isso é importante. Agora, eu queria também passar para vocês umas coisas que eu percebi, que é o seguinte, veja, tinha um desejo, tinha um desejo muito claro, que era salvar aquelas crianças, né? Quer dizer, esse era a história daquela menina, que eu me esqueci o nome, Cevita, né? Que tocou o coração deles e que falou assim, essa pessoa, esse tipo de pessoa que são essas mães que eu preciso ajudar, né? Mas eles tinham um problema financeiro, que ele falou assim, não posso gastar $20 mil, entendeu? Porque eles podiam gastar $20 mil por incubadora e beleza, resolveria, mas eles não tinham essa coisa, então tinha que ser alguma coisa financeiramente viável, né? E eles podiam usar a tecnologia que eles tinham em mãos. Eles não podiam ter a NASA, mas eles podiam ter coisas que fossem de custo baixo, mas que tivesse disponível naquele momento para aquele país, né? Então, voltando um pouco àquilo que a gente estava falando, quer dizer, quando eles fizeram esse projeto, eles partiram de um desejo, né? Mas eles trabalharam com as restrições que eles tinham. Eles tinham que resolver o problema com essas restrições. Entendeu? Legal? Então, isso eu acho que foi uma das coisas que eu queria um pouco passar para vocês disso. E a outra coisa é que nem sempre o desafio inicial é o desafio que realmente você precisa resolver.
eles podiam partir para descobrir como fazer uma incubadora um pouco mais barata. Mas eles preferiram primeiro entender qual era o real problema. Eu queria fazer algumas colaborações também nesse contexto, né? A gente, no nosso trabalho, a gente usa muito uma palavra que eu acho que encaixa bem aqui nessa situação, que é essa leitura mesmo, que é contextualizar, né? Se identificou o problema, que sim, era essa possível mortalidade, né, que poderia acontecer, mas essa mortalidade em qual contexto, né? Então, esse contexto de rural, de distância, né, das zonas urbanas. E um outro aspecto que ela coloca nesse vídeo também é o custo da energia elétrica, que também foi uma outra barreira apontada. Então, não só o custo da incubadora, mas o consumo de energia elétrica, que para as zonas rurais também é um grande empecilho e barreira. Né? E aí, vamos dizer assim, a solução encontrada, que a gente olha aqui num primeiro momento se coloca como algo relativamente simples, é uma leitura do cotidiano dessas famílias, né? E muitas vezes, em muitas situações que a gente vê, a solução está ali próximo da gente em algo muito cotidiano, que precisa ser adaptado, que precisa ser melhorado, e aí onde entra a tecnologia, e é onde entra muitas vezes esse conjunto de pessoas com cada visão, com cada experiência, que vai trazendo as possíveis soluções, que elas têm que ver se são viáveis financeiramente ou tecnologicamente viáveis, que aí você vai encontrando, porque nesse caso específico, essa manta, né, é algo do cotidiano do bebê. Ele está sempre, né, enroladinho nos primeiros meses numa mantinha, porque ele precisa sim estar aquecido, mesmo no verão. Né? Eu lembro da minha mãe falar, eu nasci no dia 28 de dezembro e eu tinha mãos e pés frios, e eu ficava enroladinha no cobertor, né? Então, muitas vezes essa é uma leitura do cotidiano, né? Que você extrai e adapta aquilo, né? Então, a tecnologia ficou nos elementos, né, que se encontraram, que geravam esse calor e mantinham um calor ideal, né, que o bebê precisa para poder continuar o seu processo de desenvolvimento. Então, eu lembro de uma propaganda no começo dos anos 80, que tinha esses insights, né, que falava bem isso. Por algum motivo a pessoa dá uma virada assim com a cabeça, que ela está lá pensando há horas, e ela olha para algo muito próximo dela e fala, nossa, entendi, né? Eu acho que está aqui, e aí começa um novo processo de pensamento. Então, eu acho que muitas vezes a gente se esforça tanto buscando uma solução ultra mega tecnológica de NASA, e às vezes ela pode estar muito próxima, né? Então, e a gente às vezes se bloqueia porque fala, não, mas a solução para resolver um problema de algo que custa 20, né, tal, tem que ser algo muito... Não, né? Então, eu acho que a gente... Né? E pode até ter a de $20 mil, né? Pode até ter, mas também tem a de 20, quer dizer, não existe uma solução, existem várias soluções, né? Mas o importante é que essa solução atenda esse contexto que você falou, né? Essa realidade que você falou, que no caso aqui era, cara, tem lugar que não tem sequer energia elétrica, quanto mais pagar essa energia elétrica, nem que eu quisesse pagar, eu teria, né? E a tecnologia, eu acho que isso é um ponto que eu acho que... Eu sou um cara que veio de tecnologia, mas eu digo o seguinte, as pessoas estão hoje, assim, estão muito falando, não, tudo é tecnologia, tem que botar tecnologia, mas a tecnologia, se ela não tiver um propósito, ela não serve para nada, né? Eu me lembro de uma novela que tinha, que o cara queria ser... Na época, imagina, agora que eu vou realmente entregar a minha idade, que se falava que o fax estava chegando, né? Fax era uma coisa assim super nova. E aí o cara queria ter o fax, porque o fax era, na época, o ápice da tecnologia, né? Em minutos você tinha um texto inteiro saindo do outro lado do mundo, né? Aí o cara comprou um fax e falou, não, eu vou usar o fax e tudo. O problema é que ele não tinha para ninguém para enviar o fax.
entendeu? Então, ele ficava mandando fax para ele mesmo, só para brincar, mas assim, não tinha um propósito, entendeu? Então, não adiantava você ter um fax se você não, se ele não atendia o problema das pessoas, né? Então, é um pouco isso. Eu acho que assim, a tecnologia ela precisa ter um propósito, quer dizer, ela é um meio de você resolver um problema que, no final das contas, é humano, né? Se você olhar, mesmo as grandes empresas, no final das contas, são seres humanos que estão por trás delas, né? E são esses seres humanos que você tem que atender a necessidade, que pode ser uma necessidade puramente estética, como pode ser uma necessidade que nem essa evita de vida ou morte, né? Enfim, esse é um pouco o que eu vejo a questão da tecnologia. A inovação não necessariamente passa por tecnologia, apesar de que hoje, por conta desse boom tecnológico que tem, acaba sendo muito mais fácil, né? A tecnologia barateou muito nesses últimos anos, então aumentou em muitas possibilidades, mas não necessariamente passa por ela. Legal? Também queria contribuir, né? Claro. Tem uma frase que eu acho muito bacana, que cabe aqui, é que entender o problema é metade da solução. Certamente, para esse problema, existiam outras diversas soluções, N soluções, algumas tecnológicas, outras não, mas essa é extremamente focada e resolve o problema dessas mães. Isso. Não era só uma questão de uma incubadora mais barata ou a dificuldade dela ir até o hospital. Essas mães provavelmente não podem deixar a criança lá, ela não pode ficar do lado da criança no hospital. Isso a apresentadora falou, a solução tinha que ser local, esterilizável, reutilizável, né? E eles conseguiram isso muito bem, né? Muito bem. Quem está falando? Milton. Milton. Ótimo. É para ouvir, porque agora hoje eu estou experimentando o cara de ser um deficiente visual, ou seja, eu não estou vendo as pessoas. Então, pela voz, eu vou tentar me localizar. Milton, perfeito. Eu queria até que você guardasse, daqui a alguns slides a gente vai falar sobre isso. Entendeu? Mas, perfeito. Você, de certa forma, até antecipou um pouco um dos pontos que está aqui nessa apresentação. Tá? Dois comentários. Aqui é a Fernanda, Centro Deficiente. Sou o Fernando. E dois comentários assim, na mesma linha, que marcaram muito em termos de história. Uma, eu trabalhei num projeto de altíssima tecnologia de um centro de vivência para idosos. E a criadora, alguém extremamente sensível, falou: Fernando, o desafio é que eu quero que essa tecnologia suma. Como a tecnologia sumir? Aqui só tem idoso, eles não entendem nada de tecnologia e precisam de toda a comunicação. O nome da sua empresa na Link então faça o favor de ligar todos de forma invisível. Eu fiquei olhando para a cara dela, porque você está falando é impossível. Ela falou: olha o celular. Não tem coisa mais simples de usar que o celular, é complicado. E isso me marcou muito. E a outra, a gente trabalhou numa empresa de hipertecnologia, que estava com uma mega solução sendo negociada para digitalizar documentos, porque tinha um problema de entregar entre os escritórios, as salas, etc. E aí chegou o CEO da empresa, olhou e falou: vocês estão falando isso. Vocês sabem quanto custa patins? Patins? Boy de patins faz o que vocês querem fazer por uma fração ridícula do valor que vocês estão querendo usar só para levar um documento daqui para lá. E, na época, assim, todo mundo ficou olhando para a cara dele e, no fim, foram ver quanto custava o patins e qual que era a relevância do problema que queria ser resolvido. Então, somente a gente de tecnologia dá umas viajadas que são fantásticas. E a última que a gente teve, assim, até para dar uma alinhada, foi na pandemia, quando a gente montou com os nossos parceiros, mentores, uma mega solução para atender os alunos na pandemia.
que em 3 dias eles desmontaram toda a nossa solução. A primeira coisa que eles desmontaram foi: mas nós não temos acesso a esse tal de Google. A gente fez tudo remoto, sim, pelo WhatsApp, porque não paga. Então, assim, foi incrível. Assim, ficou todo mundo com cara de... E tinham mentores fantásticos. Ele disse: mas você não tem acesso? Tem. O WhatsApp nós não paga. Então, isso daí foi marcante para mim. 3 dias depois, o WhatsApp e Instagram era a nossa plataforma, e o tal do Google ficou só para coordenação. Né? E passou batido por todo mundo isso. Legal. Não, então, exatamente. Todos isso são o quê? São formas de você falar assim: se você tiver um real problema, e se você entender claramente quais são as restrições, quer dizer, o real problema significa quais são as necessidades e quais são as restrições, né? É isso, é você aplicar a tua solução melhor, né? Legal. Antes de mais um ponto, antes de a gente ir para cada uma daquelas etapas, é sobre o tempo, né? E aqui eu acho que o Nathan, que já trabalhou vai entender um pouco o que eu quero dizer. É que um projeto ele pode ser feito tanto em um dia quanto em um ano, né? O tempo é uma restrição que geralmente você também tem, né? E então, quer dizer, a organização do tempo, né? E trabalhar o tempo de forma eficiente é importante. E assim, e o teu grau de complexidade, o grau de profundidade da tua solução, ela vai depender do tempo que você tem como restrição, entendeu? Se você tiver só um dia para resolver o problema da Cevita, provavelmente não vai ser talvez aquela solução que ela fez que vai sair, talvez tenha que ter outra, entendeu? Se você tivesse um século, talvez também pudesse ser outra. Mas, assim, você tem que trabalhar o tempo como um dos fatores que você tem de restrição ou não para o seu projeto, tá? Hoje em dia, e aí eu vou fazer um pequeno parênteses, né, para falar um pouquinho do que, porque o que se aplica no design thinking se aplica também nas metodologias ágeis. Eu acho que todos vocês já fizeram projetos grandes na vida, não sei, né? Mas assim, quando você faz um projeto muito grande, o que acontece? Você perde um pouco a visibilidade daquilo que você quer no final, porque ele é tão grande que nem tudo você tem clareza sobre aquilo que você faz, né? Tudo que você vai fazer, do que você quer de fato. Então, o design thinking, assim como as outras metodologias ágeis, eles partiram do pressuposto seguinte: vamos ter um sonho que é único, né? E vamos começar a trabalhar em direção a ele, mas vamos criar metas que sejam visíveis, aquilo que eu realmente consigo ver, entendeu? E aqui e tem duas vantagens quando você vai fazendo pouquinhos pedaços em direção àquele sonho que você quer no final. Primeiro, porque você começa a entregar antes para os seus usuários alguma coisa, para que eles possam já começar a se beneficiar do seu produto, né? E a segunda é que, à medida que você vai desenvolvendo e que vai melhorando o seu produto, você vai amadurecendo os seus desejos, vai amadurecendo as suas necessidades, né? Então, você não cai na armadilha de começar a fazer uma coisa que lá na frente você vai descobrir que não era tão necessária para você, né? A mesma coisa aqui tem no Design Thinking, né? Provavelmente, nesse projeto da Cevita, quando eles começaram a fazer, o MVP que o Nathan fala, que é o mínimo que eu posso fazer que seja viável para um usuário poder usar, né? Provavelmente foi muito diferente daquilo que ela mostrou na apresentação, né? Mas eles foram fazendo um trabalho paulatino, foram melhorando, e ao invés de fazer um projeto de 2 anos, eles fizeram provavelmente uns 10 projetos, uns 20 projetos de um mês, entendeu? Então, quando a gente falar de tempo, nunca pode dizer assim, não tem tempo suficiente. Sempre vai ter,
entendeu? A questão é que você tem que ter isso em mente, o que você tem de tempo, né? E você vai trabalhar com o grau de complexidade e profundidade que você pode dentro daquele tempo, entendeu? E segundo é que é melhor você ter tempos mais curtos e que entreguem coisas um pouco menores, porque no final dos 2 anos você vai ter otimizado o teu tempo, porque você não vai ter perdido tempo com coisas que depois se viram não serem úteis. Entendeu? Então, essa é um pouco a mentalidade do que dessas metodologias ágeis ao qual o Design Thinking se faz parte. Será que eu consegui me fazer entender? Não sei se... Perfeitamente, está ótimo. Então, beleza. Tá? Bom, dito isso, vamos para nossas fases, né? Então, eu vou tentar, não sei quanto tempo já passou, mas eu queria passar rapidamente por essas fases para a gente ir se for necessário, tá bom? Se vocês tiverem dúvida ou quiserem comentar, eu achei que o comentário de vocês foi super legal, acho que deu um up aqui nessa apresentação. Então, o primeiro a gente vai começar o primeiro diamante, né? Que é o quê? Entender o problema, que eu acho que agora ficou mais claro para vocês. Quer dizer, qual é o real problema que eu tenho, né? E aí, tem dentro dessa método aqui em alguns lugares eles falam que é uma etapa só, outros dividem em 2. Eu divido em 2 porque eu falo o seguinte, você tem o entendimento, que cara, eu geralmente até aqui eu gosto de trabalhar fazendo, né, o projeto junto, mas por conta do tempo eu preferi, eu tirei essa parte do exercício. Mas quando você, por exemplo, fala assim, cara, vamos repensar a praça para uma praça do bairro, né? A primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Entender o que é uma praça, né? O que é essa praça? Independente, saber o que é. O que é uma praça? Tipicamente, ela usa para quê? Essa praça do bairro, ela é usada por quem? Né? Então, você tem um momento de entendimento, né? Que eu chamo também de desentendimento. E aqui é uma coisa importante, é que, se lembra que a gente falou que a gente tem nossos filtros? Né? Então, quando eu falo de praça, automaticamente na minha cabeça já tem um monte de verdades sobre praça, né? Que não necessariamente são as verdades do Milton, do Carlos, do Natan, do Fernando, da Regina, não necessariamente é a mesma verdade, né? Então, e essas verdades, às vezes, são uma armadilha, porque são verdades suas, não dos outros, né? Então, é importante que você desconstrua esse entendimento, que você realmente traga esse entendimento na sua forma mais primitiva, na sua forma mais simples, né? Então, por exemplo, quando você vê essa flor, você pode ver essa flor de um ponto de vista micro, né? Olha, é uma flor que tem vários pequenos grãozinhos, sei lá, de algodão bem suaves, né? Que tem um núcleo na frente, um cabo, né? Mas você também fala o seguinte, essa flor ela convive em um espaço com outras flores, com outras que tem vento, que tem outra coisa. Então, o teu entendimento ele tem que ser um entendimento de 360 graus, né? Que olhe o sistema sobre esse teu problema. No caso da Cevita, você tinha a questão, não, a criança morre, mas olha, a criança morre num lugar que não tem eletricidade, entendeu? E uma criança morre por quê? Na parte micro, porque ela não consegue manter sua temperatura. Então, só botar o cobertor, essa criança prematura talvez não consiga criar o calor para ela mesma, que não é uma questão só de manter o calor que tem que trazer o calor. Então, você vê que você tem várias dimensões que você tem que entender o seu problema, né? E você tem que tirar todo o viés das suas verdades. Então, você tem que ter um pouco, entender todo o contexto, né? E não só aquilo que as suas verdades já assumidas. Entendeu? Um exercício que o pessoal faz muito,
quando faz nesses trabalhos, é o que a gente chama assim, explique para um ET. Então, você pega uma pessoa e fala assim, olha, essa pessoa é um ET, tá? Ele acabou de chegar de Marte, não sabe nada, você tem que explicar para ela o teu problema. Aí você fala o seguinte, olha, eu tenho que repensar a minha praça. O ET vai dizer o que é praça, o que é pensar. Entendeu? Então, o buraco é muito mais embaixo, entendeu? Realmente você... Nada é óbvio. Você tem que realmente redesafiar todo o entendimento que você tem. Entendeu? Então, essa é uma forma que é usada pelo pessoal para, de fato, sair da caixa, sair da sua verdade. Porque se você continuar com a sua verdade, você vai continuar com as suas soluções que já são existentes. Você só vai poder pensar fora da caixa quando você realmente repensar tudo. Você realmente desconstruir o teu problema. Entendeu? Então, se faz muito desse tipo de exercício, né? E sempre a gente tenta entender aquilo que a gente realmente sabe, daquilo que a gente acha que sabe, supõe que sabe, e aquilo que a gente quer conhecer, para a gente ter bem clareza do que, para ajudar realmente qual é a busca do real problema. Tudo bem? Faz sentido? Faz. Com certeza. Entendeu? Então, quando você passa desse entendimento, quer dizer, que você olhou, tem muito que eles chamam de desk research, aí você vai em Google, você olha uma coisa, você lê algum material, às vezes tem um material acadêmico, às vezes é um simples anúncio, enfim, você teve seu primeiro entendimento, aí eu divido um pouco. Muitas pessoas fazem isso aqui como uma coisa só, como discovery, né, como descoberta. Eu divido um pouco entre o entender e o observar. O observar cara, eu já tenho um bom entendimento, eu tenho um V0, que se eu tive um dia, eu gastei X tempo, algumas horas para resolver. Se eu tiver um ano, eu posso ter passado 2 meses entendendo, né? Aquela questão do tempo. Agora eu vou observar. E o que é observar? Observar é basicamente o quê? É você ir a campo, você começar a pesquisar sobre ele, né? Ouvir, sentir, ver, né? O ouvir são as entrevistas. Você começa, foi quando ela conversou com a Cevita, ela ouviu o que a Cevita tinha, né? O ver, ela foi no local, ela foi entender como é que é a situação. Eu não sei se vocês veem de vez em quando vocês estão no metrô, quando estão na rua, algumas pessoas com umas pranchetinhas, escrevendo algumas coisas. Muitas dessas vezes são pesquisadores que estão observando o comportamento das pessoas no metrô, por exemplo, ou o comportamento das pessoas nas ruas, né? Isso é muito comum de você ver. Por quê? Porque eles estão tentando entender padrões das pessoas para poder entender melhor o problema deles, né? Então, isso é o ver, é o observar. E o sentir é você vivenciar o problema, né? Que nem sempre é o possível, mas é quando você, de fato, vai lá e, cara, você vai viver aquilo junto com as pessoas, né? Dependendo do problema, mais um ou outro, mas, vamos dizer assim, se você quisesse fazer um negócio completo, você deveria passar por essas três, vamos dizer assim, dimensões da observação. Mas vocês entenderam um pouquinho a diferença? Por que é semântico. Na verdade, você pode falar que tudo isso é entendimento, né? Mas eu parar para falar aquilo que você consegue, você mesmo pesquisando, olhando, lendo, etc. E a outra coisa é você ir a campo. E aí, gente, é o seguinte, pessoal que vai fazer os projetos, etc. Design thinking é tirar a bunda da cadeira e ir para a rua. Entendeu? É ir ver quem é que eu vou resolver. Vai conhecer, vai conversar, vai ver ele trabalhando, vai sentir o que ele está sentindo. Entendeu? É ir para a rua. Então, nesse projeto aqui, eu falava assim, nesse exercício que eu fazia aqui, eu falava, galera, agora vocês têm aqui meia hora, 40 minutos, vocês vão lá na praça e vão começar a entrevistar um monte de gente, vai começar a observar todo mundo. Vai lá para a rua entender o que as pessoas querem. Entendeu?
Isso é uma coisa importante de falar. Assim, o design thinking, ele é muito prático, ele é muito vai para a rua. Tudo bem? É observar com os vários sentidos, né? Com os vários sentidos. Isso aí. Com os vários sentidos. É só assim que ela conseguiu entender o que a Cevita de fato queria. É Cevita, né? Eu estou falando Cevita, nem sei se o nome da menina é Cevita. Isso é importante, a gente já assumiu que é Cevita. Já assumiu que é Cevita, entendeu? É isso aí. É só assim que você vai, de fato, entender a dor da pessoa. Tá? E aí, quando você for fazer isso, no material eu vou dar algumas dicas para cada uma daquelas dimensões, tá? Como você pode fazer. Mas, assim, dicas alto nível. Mas sempre parte do seguinte pressuposto, que nem sempre as pessoas pensam o que dizem. E nem sempre elas dizem o que querem. Né? E nem sempre elas fazem o que dizem. E não é porque elas estão querendo esconder de você, é que elas mesmas nós mesmos somos às vezes contraditórios, né? A gente fala uma coisa e nem sempre a gente pensa exatamente aquilo, né? Existe uma frase famosa, pessoa dentro do design thinking, o pessoal falava assim: se um dia fossem perguntar, se o Henry Ford fosse perguntar para uma pessoa o que eles queriam para resolver, para eles se locomoverem, eles iriam dizer: cara, eu quero uma carruagem com mais cavalos. Entendeu? Porque a realidade deles é quanto mais cavalo, talvez a carruagem ande mais, né? Mas quando, na verdade, o real problema deles, o que eles pensavam é: cara, eu preciso me locomover mais rápido. Entendeu? Então, sempre quando a gente olhar, a gente tem que olhar, observar aquilo que as pessoas falam e aquilo que as pessoas que está no subliminar da fala delas, né? Então, você fala um pouco as falas que a pessoa tem, mas você fala um pouco também do sentimento que, quando ela faz essa fala, você tem que captar qual é o sentimento que ela sente por isso, né? E é com isso abstraindo, entender quais são as necessidades que fazem esse sentimento, né? E depois você capturar alguns fatos e sugestões. Então, quando você observa essa pessoa, essa persona, e é isso que a gente chama de persona, né? A gente tenta fazer essa persona o mais humana possível, com seus sentimentos, quais são suas necessidades, o que ela fala, né? E que fatos que se percebem da ação dela. Tudo bem? Você vê que eu ainda estou no primeiro diamante. Certo? Certo. E aí, quando você olhar essa observação, você já vai estar começando a descobrir o seguinte: qual é o teu ponto de vista? Entendeu? E aí, ponto de vista talvez não seja a melhor palavra. Assim, qual é o meu real problema? Né? Com base naquilo que eu entendi, daquilo que eu observei, você vai começar a cair algumas fichas. Né? E aí, Milton, vem aquela frase que eu lembro que eu falei para você que eu ia falar um pouquinho mais adiante. Você falou que era metade do tempo, né? Einstein dizia que se ele tivesse 1 hora para resolver um problema e a vida dele dependesse disso, ele passaria 55 minutos, dependendo qual era a pergunta certa a se fazer. Entendeu? Porque é aí que mora a diferença entre o sucesso e o fracasso. É você entender muito bom. de fato o que você precisa resolver. Entendeu? O como você resolve, mas o mais difícil, quer dizer, o mais crítico é você saber exatamente o que você quer. Porque senão você pode gastar milhões de dólares e não resolver o problema de fato. Entendeu? E aí, como é que você faz do teu ponto de vista o real problema? Você entende as personas que você tem, né? E quando você vai observar, o insight, para mim, a melhor tradução para insight é caída de ficha. Sabe aquela coisa que você olha e fala: putz, não é a incubadora que essa pessoa precisa. Ela precisa de
transportar a pessoa de um lado para o outro. Não adianta eu fazer uma incubadora. Eu preciso fazer alguma coisa que permita que o bebê saia dali e vá para o hospital. Isso foi um insight para ela, entendeu? Então, quando você entende o problema, você gasta teu tempo, por exemplo, você vai acabar caindo a ficha do que de fato é o problema que você vai resolver. E aí, você refraseia o seu problema. Esse refraseamento do problema é o teu ponto de vista sobre aquele desafio inicial que você teve, né? Então, nesse caso do infant warmer, que foi o que a gente viu no vídeo, né? Eles perceberam o seguinte, que eles tinham, pelos entendimentos, dados, ele fala, cara, 1 milhão de pessoas morrem ao nascer. 98% dos casos acontecem em países em desenvolvimento, ou seja, países que têm pouca infraestrutura, pouco dinheiro. 75% das mortes prematuras poderiam ser evitadas com a necessidade de cuidados, né? Pela observação, ela percebeu o seguinte, cara, tem muitas incubadoras vazias em hospitais, onde há alta taxa de mortalidade infantil. Entendeu? E ele também percebeu que os prematuros, às vezes, tinham que rodar 50 quilômetros, às vezes, a pé ou para chegar nos hospitais. Então, com base nisso, ele caiu a ficha. Qual foi a ficha? Cara, a batalha entre a vida e a morte está travada nas casas, não nos hospitais. Entendeu? E aí é os 55 minutos do Einstein. É você ter esta ideia. É você entender qual é o real problema. Então, dentro da Civita, o desafio original era criar incubadoras de baixo custo para uso hospitalar. Depois que ela entendeu o real problema, ela redefiniu a frase, ela refraseou o problema. Ela deu o ponto de vista. Na verdade, é como criar um dispositivo de aquecimento que ajude os pais a dar sobrevivência para os bebês na trajetória para o hospital. Entendeu? Então, tudo isso aqui, você viu que eu passei um tempão para explicar o seguinte, olha, cara, antes da inovação, você tem que entender qual é o problema. E o problema não é aquilo que você acha que é ou que alguém disse para você que é. O real problema é aquilo que você foi na rua, você entendeu o problema, você viveu, você se solidarizou, você teve empatia de entender qual era o real problema. Não sei se faz sentido para vocês. Faz. Entendeu? Então, Total quando vocês... sentido. Oi? Total sentido, né? Então, Vivenciar, estruturar e buscar cada vez mais. Então, vocês têm que olhar para o seu projeto e vocês têm que... Porque, assim, a gente, quando faz um projeto, principalmente quando é um negócio que a gente sonha em fazer, etc., a gente tem uma tendência a falar assim, nossa, o meu sonho. Não. Entendeu? Assim, teu sonho vai ser o teu briefing inicial, né? Vai ser aquilo que você falou, que a mulher falou assim, cara, eu preciso resolver o problema dessas crianças. Eu não vou resolver o problema da inflação, eu não vou resolver o problema... Não, eu vou resolver o problema dessas crianças que estão morrendo. Esse é o teu sonho, né? Agora, a partir daqui, deixa de ser seu sonho e passa a ser a necessidade das pessoas que você quer ajudar. Você realmente tem que entender o que vai ajudar ela, porque às vezes você vai com a maior boa vontade do mundo, mas não é aquilo que elas querem. Então você precisa entender o que ela pensa, o que ela fala, o que ela sente, que necessidade que ela tem, que dores ela tem, né? A gente faz, até a gente dá um nome para a persona, para que seja uma coisa mais humana. Cara, olha, é a Civita, ela tem 30 e poucos anos de idade, ela tem dificuldade de... Ela não fala, ela não sabe escrever, entendeu? Você começa a dar um corpo a quem é esse tipo de pessoa que você quer ajudar. Entendeu? E aí, com base nisso, você vai entender qual é o real problema e aí você põe o teu ponto de vista. Esse ponto de vista é o teu ponto inicial para o segundo diamante. Tudo bem? Tudo e aí bem. vem o segundo diamante. Aqui, não sei se vocês veem meu cursor, que é a ideação. Sim. Né? A ideação é o momento mais divertido do design thinking. A ideação é, cara, abra a sua cabeça, entendeu? Vamos divertir. Geralmente a gente, inclusive, aqui faz exercício, assim, brincadeiras para tentar descontrair todo mundo, porque, assim, quanto mais leve você entrar nessa fase, quanto mais aberto para o mundo você tiver nessa fase, melhor, né?
E aí, a IDEO, né? A IDEO é a maior empresa de Design Thinking que tem no mundo, tá? E os donos delas foram meio que os precursores dessa prática. Eles criaram 7 regras quando você fazer o brainstorming da ideação. Todo mundo sabe o que é brainstorming? Sim. Brainstorming é discussão aberta sobre um determinado tema, né? Então, ele fala o seguinte: primeiro, é uma conversa por vez. Por que uma conversa por vez? Porque todo mundo tem que escutar. Não dá para conversa. Se você tiver 2 pessoas falando ao mesmo tempo e 2 pessoas escutando coisas diferentes, alguém vai perder alguma coisa. E a ideia não é perder. Todo mundo precisa escutar com vontade de entender. Empatia, lembra, né? 2, quantidade importa. Quanto mais ideia, melhor aqui. Na ideação, eu não estou dizendo qual é a solução, eu estou dizendo quais são as possibilidades que eu tenho. Entendeu? Então, e cada um vai puxar para o seu lado. O biólogo vai ter ideias diferentes do médico, que vai ter ideias diferentes do poeta, né? E todos vão ser ideias. E o que é legal, eu não sei se vocês já perceberam isso na vida de vocês, é que uma pessoa fala uma palavra e aquilo te ilumina um monte de ideias. Vocês já passaram por isso? Quando a gente ouve, né? Quando a gente ouve. Mas, assim, o cara tá falando assim, tivesse isso aqui, assim, aí o outro fala, putz, e podia fazer isso também, isso. Não sei se vocês já vivenciaram isso. Com certeza. Isso é fato, né? É Entendeu? só puxar o assunto que você tem ideia, sempre tem. Agora, imagina se você tivesse 100 ideias diferentes. Quanto a possibilidade de te dar clique na tua cabeça de inovação, entendeu? Tem um exercício que eu faço quando eu entro aqui, que é o seguinte: eu chego para cada uma pessoa, eu botava no muro, eu botava um papel em branco, todo cheio de quadriculados, né? Como se tivesse pequenos blocozinhos. E eu falava para cada um, falava assim, ó, desenha cada um vai lá na frente e vai desenhar uma maçã num dos quadradinhos. Aí ele volta, aí o outro vai lá e põe uma outra maçã do jeito que ele quiser. Pode olhar o do vizinho, pode fazer o que ele quiser. É impressionante como você olha a primeira maçã e se segunda a última maçã. Então, a primeira maçã sempre é aquela bolinha com aquele rabinho, né? A última maçã, cara, eu já tive uma última maçã que era Lego, que o cara tinha feito em formato de Lego, entendeu? Por quê? Porque vai aumentando, quer dizer, um vai olhando o outro, vai alimentando as ideias e vai criando em cima daquilo. É o que a gente chama de cocriação. Então, quantidade importa, é fundamental, né? Construa sobre a ideia dos outros, entendeu? Não tenha medo, porque a ideia é de todo mundo, a ideia não é sua. Não se apaixone pela ideia, se apaixone pelo problema. Entendeu? Se apaixone em resolver o problema daquele criancinha que cabe na palma da mão, e não se vai ser uma incubadora, ou se vai ser uma bolsa, ou se vai ser o que for. Entendeu? Se apaixone pelo problema. Encoraje as ideias doidas. Entendeu? Muitas ideias doidas podem até não vingar, mas elas podem servir de inspiração para os outros, né? Seja visual. Visual é assim, um desenho é melhor do que muitas vezes muitas palavras, né? Mantenha o foco, ou seja, cara, a gente vai discutir o problema daquela criança. Entendeu? Não vamos, porque senão também você, daqui a pouquinho, está resolvendo, querendo criar um avião que vai levar o médico para... Não é isso. Mantenha o foco, né? E, sobretudo, esse para mim é um dos mais importantes quando você está aqui. Não faça crítica nem julgamento, né? Muitas vezes eu falo, a palavra não está proibida. Entendeu? Por quê? Porque as ideias mais doidas, as coisas mais loucas, às vezes, no mínimo, pode ser inspiração para outros. Entendeu? Então, e quando você não julga, primeiro que você cria uma empatia muito maior com as pessoas e você deixa elas mais livres para expor o que ela quer, né? E tem muita gente que é tímida, então qualquer julgamento, qualquer crítica que você faça, você perdeu ela para sempre. Então, aqui não está na hora de ter certo ou errado, aqui é jogar as coisas para a cabeça, vai botando, vai falando, vai cuspindo, vai desabafando tudo que tem no seu coração, tudo que tem na sua cabeça, vai botando no post-it, entendeu?
Por quê? Porque isso vai te dar alimento para que provavelmente dali vai sair a ideia que vai ser a que vai adiante. Se lembra que que aqui a gente está o quê? A gente está divergindo, não sei se vocês estão vendo. Aqui eu ainda não decidi o que eu vou fazer. Aqui eu estou falando quais são as possibilidades. Tudo bem? É a parte mais divertida que tem, é essa aqui. Entendeu? Então, eu tenho um exercício que eu faço, que é o seguinte: cada um vai colocar sua ideia aqui no papel, né? Aí eu vou falar o seguinte: você tem fulaninho, A, B, C e D. Aí o A botou a ideia dele, o B dele, etc. Aí o que eu peço, eu falo o seguinte: agora eu quero que B pegue a ideia de A e desenvolva em cima da de A. Não pode falar que não é que é ruim, tem que desenvolver em cima dele. O que é que você faria adicionalmente? Não ao contrário, mas sim adicionalmente, né? Porque isso você faz com que as pessoas trabalhem em cima da ideia dos outros. Tá? Essa é uma técnica muito usada, tá bom? E aí vocês vão trabalhar em cima disso. A ideia depois é ir amadurecendo até que chegue uma ideia, ou uma ou duas ou três ideias, que sejam as ideias que sejam mais de consenso de todo mundo, né? Aí, depois que você tem a ideia, aí você vai fazer o quê? Você vai prototipar, né? E o que é prototipar? Prototipar é botar no papel, botar na realidade aquilo que você sonhou, né? E o prototipar, ele ajuda muito a você pensar, porque na hora que você começa a botar na realidade, você começa a ver os problemas que aquele teu sonho tem, entendeu? Talvez aquela ideia tenha algumas restrições que você vai precisar ajustar, né? Então, ele te ajuda, o protótipo, ele te ajuda, a você a pensar fazendo, né, botando no mundo real, né? E segundo, ele vai te ajudar depois na próxima fase, que é testar isso com o teu usuário, tá? O protótipo, ele não precisa ser uma coisa pronta, né? Essa moça aqui, eu dei um exemplo, isso foi lá no curso que a gente fez, ela fez um site, olha como ela foi apresentar para as pessoas, entendeu? Da coisa mais louca do mundo, mas ela queria passar a ideia, e ela não queria gastar muito tempo, até porque a gente não tinha tempo, às vezes a gente tinha meia hora para fazer um protótipo, entendeu? Então, você vai fazendo, vai pensando, vai discutindo com o grupo, e aí você faz. O primeiro protótipo pode ser, é o que a gente chama de um protótipo sujo, é um protótipo totalmente fora, não é isso que vai ser o site, mas é o mínimo para que eu possa apresentar para alguém e a pessoa dar um feedback para mim. Entendeu? E à medida que você vai ajustando, você vai melhorando o teu protótipo até chegar a alguma coisa mais parecida da realidade. Protótipos pode ser uma maquete, pode ser um vídeo, pode ser uma encenação, quando é um serviço, pode ser você contar uma história, você fazer um desenho, uma historinha para explicar, mas o importante é que ele primeiro, explique claramente qual é o teu produto, né? E que ele possa ser testado pelo usuário, para que, no caso, por exemplo, de vocês, os alunos vejam aquilo e falam, puta, isso eu gostei, isso eu não gostei. Tudo bem? E aí, é hora de ir para a rua de novo, né? Ir para a rua de novo e testar, no caso de vocês, para a escola, né? E testar para ver se aquele produto que a pessoa quer brilha os olhos das pessoas que eu quero atender. Tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta, Felipe. Claro. Posso fazer a pergunta? Pode, claro. Voltando aqui para a prototipagem, só uma duvidazinha. Por exemplo, se eu estou pensando na minha solução, vamos passar todas as fases, cheguei à conclusão que realmente eu vou desenvolver um aplicativo para alguma coisa. Nesse caso de um aplicativo, na prototipagem, eu não vejo muito como é que ele possa ser uma coisa sem todo o miolo, sem toda a configuração que eu quero que aconteça. Tem algum jeito de ser uma coisinha menor? Seria só ter alguma função, não ter todas? Como é que seria isso? Olha, quando você... boa pergunta.
quando você vai prototipar, né, a primeira coisa que você precisa entender quando você vai prototipar é o que você quer testar, né? Por exemplo, o cara do Airbnb, quando ele fez o protótipo dele, o primeiro protótipo dele, sequer tinha a ver com casa. Por quê? Porque ele, na cabeça dele, o que ele queria testar era saber o seguinte: será que as pessoas são capazes de compartilhar uma coisa que lhe é cara com outras pessoas, para o uso de outras pessoas? Entendeu? E ele não tinha casa, ele não tinha sistema. Se eu não me engano, ele fez um negócio com algum item pessoal. Mas o que ele queria, na verdade, o que estava por trás dele, no primeiro protótipo dele, para saber se essa ideia era boa, era as pessoas são capazes de, por um bom dinheiro, por um dinheiro, compartilhar alguma coisa de uso pessoal dela, alguma coisa que seja caro a ela, compartilhar com as outras pessoas. Elas têm essa capacidade. E aí ele começou com uma coisa assim, sei lá, era um item de uso particular. E aí ele testou a ideia. Oi? Chegou um aluno. Ah, tá. Olá, Felipe. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom, tudo bom. Quer dizer que já passou 2 horas, 1h30? Quer dizer, eu estourei totalmente todos os... Passou 1h30, desde 2 horas. Pô, desculpe, gente, desculpe. Imagina. Não é essa a ideia. Então, voltando, Felipe. Só explicando para o Felipe, Beth, só explicando para o Felipe, é que o Felipe, que a Patrícia falou, é o aluno. Vocês dois chamam Felipe. Oi, Felipe. Belo nome você tem. Então tá. Voltando, Felipe. Você me deu uma boa explicação para a minha questão. Então, o protótipo não precisa ser... Eu posso testar algum item que seja grande, ou seja, útil no meu projeto, mas não precisa ser uma função do projeto. Isso, mas no caso, por exemplo, do Airbnb, ele fez o quê? Ele fez a ideia, entendeu? Ele falou assim, antes de mais nada, será que as pessoas vão querer dividir o apartamento, deixar o apartamento deles na mão de um desconhecido por um dinheiro? Ele queria testar isso, era a primeira coisa que veio na cabeça para ele testar. Muito entendeu? bom, muito bom. Então, um ótimo exemplo. Eu, no meu projeto, o que eu fiz? Eu tinha com professores, eu queria entender o que brilhava na mão de um professor. Né? Então, eu fiz um PowerPoint, eu fiz uma encenação de produtos com um PowerPoint. Um simples PowerPoint, eu fui lá e falei, olha, isso aqui você vai fazer isso, aquilo você vai fazer aquilo. Né? E aí, então, eu fui dando como se fosse um menu para ela. Até a hora que teve um que eu percebi que o olhinho dela brilhou. Eu falei assim, é esse aqui que eu vou. Isso aí desculpa, só dar uma explicação aqui. Eu tive 40 anos de tecnologia, então, com certeza, meus preconceitos são todos voltados para sistema, prototipagem de sistema, etc., que era uma coisa muito mais complexa, né? Do que estamos vendo hoje. Então, esse aí, de exemplo, seria também um sistema usando, era uma tecnologia a ser implantada? O que é isso aqui? Sim, seria um site. Esse exemplo que você deu. Tá, legal. Não, o meu eu queria criar um portal, na verdade, o que eu queria que os professores conseguissem ter uma maior visibilidade do que o Instituto Ayrton Senna fazia. Entendeu? Tá. Então, é o que eu comecei a colocar as possibilidades que onde o Ayrton Senna podia apoiar o professor, e aí eu botei na mesa, entendeu? E aí eu fui vendo, fui testando e fui observando, até que tem uma hora que o olhinho brilha, é impressionante, é impressionante. Aí você fala, cara, é aqui é por aqui que eu vou. Com certeza, muito legal, Felipe, muito obrigada. De nada. Temos mais um aluno na sala, o Wendel. Wendel, você está aí? Oi, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa. Tá. Então, gente, só para terminar em 1 minuto, eu vou falar o seguinte. O processo, a única coisa que eu queria também falar é o seguinte, esse processo ele é um processo iterativo. Ou seja, você pode fazer várias rodadas. Entendeu? Você melhorou,
você viu, você descobriu as coisas que funcionaram, as coisas que não funcionaram, você volta para a maquete e repensa de novo, e vai indo, e vai evoluindo. Então, é um trabalho de evolução. Tá bom? Então, aqui é uma frase um pouco mais de pouco, né? Quer dizer, eu não vou fazer coisas novas se eu não aprender coisas novas. Né? Então, acho que isso é importante para todos nós. Todos nós. E aí, eu quero um desafio para vocês, que é o seguinte: o que vocês podem usar o Design Thinking amanhã na vida de vocês? Não precisam responder aqui agora, se não quiserem, não tem problema nenhum, mas pensem para vocês, entendeu? Porque eu acho que isso, para mim, é o mais importante. Tudo bem? Tudo certo. Perfeito. Perfeito. Usem a partir de amanhã, que é um domingo. Eu vou usar hoje à noite, com 2 netos em casa. Perfeito, você foi melhor. É o grande projeto, não é? É o grande projeto desafiador. Desafiador, perfeito. Gente, era isso, né? O que eu queria fazer, e agora eu acho que a gente perdeu o tempo, o timing, eu não sei como fazer, Fernando, e aí eu peço desculpa, foi realmente falha minha aqui, é que eu queria, com base em tudo isso que vocês ouviram, como é que a gente criaria um projeto, aplicaria isso no projeto de vocês? Como é que o grupo trabalharia nos projetos que a gente quer desenvolver? Entendeu? Usando um pouco isso que a gente conversou, um pouco do que eu consegui passar para vocês. Né? Fernando, como é que você quer trabalhar isso? Tá mutado, Fernando. Não só sou eu. Você conduz? Aí. Não, eu posso conduzir, mas como a gente só tem meia hora, né, e o Wendel e o Felipe estão aí, eu não sei se você quer deixar isso depois da gente fazer um pouco, falar um pouco em integrar eles, ou então fazer todo mundo junto, inclusive incluindo o Wendel e o Felipe, como vocês preferirem. Então, eu acho que a parte... Cadê a parte? Estou aqui. Receber o Felipe, receber o Wendel e a gente fazer um esquema aqui. Então, você, Felipe, vocês estarem aqui e a gente está numa oficina de criar soluções e a gente quer que vocês venham participar desse processo e a gente tem algumas novidades aqui e a Patrícia conta e aí a gente continua. Bom, então, obrigada, né, meninos, por vocês estarem aqui, né? Isso requer não só disciplina, mas coragem também, né? Porque foi uma surpresa para vocês e foi uma surpresa voluntários aqui, né? E essa interação, né, como o Fernando falou, é extremamente importante, porque a gente está aqui, né, aprendendo a compartilhar as ideias que a gente vai entregar para vocês, né? E a participação de vocês, né, nesse processo é de extrema importância, é vital, né? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui, né, participando disso. Carlos, você quer falar alguma coisa? Bom, já quero agradecer a presença de vocês também. É uma troca para nós, né? É uma grande surpresa ter vocês aqui e sejam bem-vindos ao time. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou aqui, a Paty, o Natan, todos nós somos uma equipe e aprendam com esse conceito de trabalho em equipe. A gente está sempre junto, a gente está trabalhando em conjunto o tempo inteiro, então a gente agora somos um. Aos poucos a gente vai se conhecendo um pouco mais e bora lá. Comentar alguma coisa, Natan? Comentar? Bom, pro Wendel e o Felipe que chegaram agora, eu tô gravando, então depois se vocês quiserem ver
aula que o Felipe passou antes, vou avisar aqui. Eles vão ter o acesso. Talvez, ô, Fernando, você publica no YouTube já, a gravação também. Deixa lá. Felipe E concordar? para dar uma alinhada, o que a gente está fazendo? Se o Wendel já chegou, o Wendel já está no time, está com mais informações. Felipe, seja bem-vindo. Vamos completar a entrada. Qual que é a ideia? A gente começou com um desafio LED, que é um movimento, para ter um jeito diferente e divertido de aprender o que vocês quiserem. Então, cada um que está aqui, o Natan fez o projeto dele, ele quer trabalhar com arte, com música, porque ele acha que isso que é importante aprender, isso que falta, isso que ele queria que mudasse. O Carlos quer aprender como é que ele pode ir para a área de imobiliária, gerar renda. Para vocês que estão chegando, 2 anos atrás, o Carlos era um garoto de 16 anos, uma escola de comunidade aqui no Guarujá, cheio de ideias, e o que ele conseguiu, depois vocês vão estar conversando, fantástico. Antecipando, o Wendel faz o TEP, faz área de meio ambiente, quer trabalhar com a área aviação, manutenção de aeronaves, etc. O Felipe vem sendo uma liderança, assim, que tem chamado a atenção na mentoria, eles estão na mentoria do Google também. E o mais importante para todos nós, a gente desafiou vocês a vamos mudar o jeito de aprender e fazer do jeito legal, do jeito divertido. E começa do que vocês querem. Então, a gente vem insistindo, Felipe, a gente está vendo você participando no grupo lá, uma liderança que vem chamando a galera para participar. E hoje a gente queria assim, que vocês se conhecessem, porque vocês agora, vocês estão dentro da mentoria do Rumo, e a gente vai começar a trabalhar aquilo que a gente falou desde o início. A mentoria é fantástica e a gente vai trabalhar com o projeto de vida de vocês daqui para frente. Então, vamos chegar junto, cada um tem a sua área, cada um vai buscar alguém diferente da Rumo, que é uma atividade de 1 mês, a gente vai estar juntos. E tem o Carlos aqui, que já está há 2 anos, o Natan já está. Natan, desde esse ano ou ano passado? Eu comecei em fevereiro, acho. Não lembro ao certo, é fevereiro. Tá? E a ideia e o nosso compromisso é o seguinte: fazer o sonho de vocês acontecerem. Legal, chegou a Ingrid chegou. Bem-vinda! Legal, Ingrid. Bem-vinda. Legal, as meninas presentes. Bem-vinda aí. Então, assim, contando rapidinho, conta de novo rapidinho o que está acontecendo. Paty. Ingrid, então, rapidinho, né, fazendo um breve relato. Surpresa, né? Você está numa sala onde nós vamos usar a nossa criatividade, né, com o Felipe Marini, ele está ajudando a gente a trazer todas essas ideias de projetos, né, enfim, para vocês, né, que estão na escola. Então, a gente está todos juntos, né, como o Carlos comentou, todos somos um, né, a gente não... Quando a gente quer criar alguma coisa, a gente não pensa sozinho, né, e como o Felipe também falou, a nossa ideia é o início, né, é o que a gente chama de briefing, é o início, é a respiração inicial, digamos, né, essa é a nossa ideia. Só que aí a gente compartilhando, a gente molda ela, né, para a gente encontrar uma solução, né, uma solução. O que é uma solução? Solução que vai ser interessante para vocês que estão na escola, né, porque nós estávamos em algum momento na escola e agora vocês estão, né, então essa interação é muito legal. Então, bem-vinda. Muito bom, as meninas presentes. Poder cadê as meninas? A Duda disse que está no aniversário, se ela conseguir, ela entra pelo celular, mas acho que não vai dar. E vocês trazerem os outros. A gente, inclusive, segunda-feira vai estar lá na escola, então, trazer os outros é muito importante. E a gente sempre vai estar trabalhando, assim, cada um que está aqui começou no qual que é o sonho e por que a gente falou do jeito diferente e divertido de aprender. Porque do jeito chato, todo mundo está cansado.
Então, o jeito diferente é quando vocês podem dizer o que vocês querem aprender e construir. Cada um que está aqui tem um sonho, está construindo, e o que o Felipe está nos ajudando aqui é como é que sonha junto e junto faz acontecer. Por isso que o Carlos falou do Somos Um. O sonho de cada um juntando fica o maior barato, e vocês vão ver que é muito mais divertido e diferente, e aprende muito mais desse jeito. A melhor coisa é que aprende muito mais. A gente tem alguns casos aqui, o resultado está aí, o Carlos está na faculdade, e há 2 anos atrás ele estava igual onde estavam vocês. Diferente. E há 2 anos ele estava exatamente onde vocês estão. Tá? Alguém mais? Você consegue falar, Ingrid? Se vocês conseguirem botar o som aí, falar alguma coisa, dá um oi. Olá. A Ingrid também é bem participativa. E a gente vai fazer as duplas. Vocês estão participando da mentoria do Rumo. E, assim, para alinhar, a gente vai criar as duplas. Vocês estão vendo elas aqui. E a gente falou, mas vocês vão continuar depois. A gente deu o exemplo do Carlos, já está faz 2 anos. E a gente vai até o sonho acontecer. E depois que o sonho acontecer, a gente vai para o próximo sonho. Então, a gente está junto e super feliz. Cada um a gente está vendo, a gente vai se conhecendo, vai fazer a segunda dupla de mentoria e bora lá. E Felipe, você quer algo para dar uma alinhada com o pessoal? Qual deles? Gente... Lembra-se que temos 2. Qual Felipe? Não, agora o Felipe M. Marini. Se o Felipe Marini. Quer falar? Tá. Não, eu acho que assim, eu fico feliz. Eu queria só um pouco, depois que vocês me dessem o feedback que vocês acharam. Uma parte a gente acabou não fazendo, que é justamente a gente pensar como a gente pode desenvolver os projetos, né, do Carlos, do Natan, como é que se pode desenvolver esse projeto usando, não precisa ser, eu não gosto de falar assim, usando design thinking, mas usando elementos, né, quer dizer, aplicando um pouco que eu consegui passar para vocês, quer dizer, como é que se poderia organizar, né? Fazer um trabalho de equipe, fazer já com meio que um design thinking de como a gente pode fazer esse trabalho, né? Mas eu acho que acabou não dando tempo. Enfim, e em termos de coisa, eu fico feliz se realmente isso ajudou, independente assim de como é que vai sair o futuro, eu fico feliz de passar, porque eu sou um apaixonado por esse tema, né? E eu acho que, assim, para mim, compartilhar isso com as pessoas é realmente um prazer, é bastante... E eu sei que é difícil, porque assim, tocar as pessoas, eu não sou muito bom das palavras, né? Então, assim, e o design thinking um pouco assim, você pensar um pouco diferente, né? Você repensar um pouco como você atua, né? Como você é, como pessoa. Para mim foi muito poderoso, né? E eu gostaria muito que tivesse algum poder de alguma influência na vida de vocês. Então, eu só posso agradecer, né? Eu achei fantástico, tá? Eu já conhecia superficialmente, né? E eu, como 2 coisas na vida, né? Fui tecnóloga e atualmente eu tenho uma escola de yoga. As coisas se juntam, né? Porque a yoga é tudo isso: empatia, desapego, usar os sentidos, insight e foco na meditação, né? Junta tudo. Então, é uma coisa assim fantástica você poder usar essa capacidade maior que a gente tem, que não é usada normalmente no dia a dia, na correria, é você voltar para isso, entendeu? Então, eu acho que é muito legal. Gostei muito, muito obrigada, Felipe. Nada, que bom que foi bom para você.
E Felipe, eu vou te contar algumas coisas aqui que eu achei. Foi muito legal esses 2 diamantes que eu não conhecia. Você explicou certinho cada etapa. Eu lembro que você, antes no slide, você colocou que é uma linha toda embaralhada, né? Então, Isso. eu participei uma vez num processo, diz que é o design sprint, se não me engano. Uma loucura. Primeiro dia a gente fez uma dinâmica lá, todo mundo pegou uma folha de sulfite, dividiu em 8 partes, e cada partinha fazia um desenho em 1 minuto, 30 segundos o desenho da solução ali, foi indo assim, seguindo o processo. Tu disse que ia dedicar mais tempo para mostrar essa ideia de solução, seria usando o Miro, alguma coisa assim, mostrando aquele programa que a gente usou esse, no caso do exemplo que eu dei. Isso. O Miro, na verdade, assim, o Miro é é uma forma de você trabalhar remoto, né? todo mundo junto, entendeu? Porque o Miro, para quem não sabe, é assim, pensa-se num quadro branco. Puta quadro branco, onde todo mundo tem acesso pelo computador, entendeu? E aí você vai construir, então você vai botando seus post-its, vai desenhando, todo mundo junto. Então, o Miro, ele é um pouco isso. Claro que ele tem, assim, tem algumas características, você pode fazer post-it, você pode, já tem alguns padrões, né? Olha, tem um padrão de Canvas, tem um padrão... Mas, se você for resumir, é um puta quadro branco, entendeu? Onde as pessoas podem trabalhar em conjunto, estando cada um na sua casa. Certo, Natan? É bem isso, né? Certo. E quando eu falei para o Fernando Miro, porque eu pensei da gente, quando fosse fazer esse trabalho, a gente entrasse no Miro, né? Mas depois eu achei que em 2 horas ia ser quase que impossível fazer as pessoas minimamente se familiarizar com o Miro e depois ainda produzir alguma coisa, né? Eu já tinha até pensado fazer usar o próprio PowerPoint ali e eu ir fazendo o papel para vocês, mas acabou que não fez. Milton, você quer falar alguma coisa? Quero sim. Primeiro eu queria agradecer, eu achei que foi muito interessante, tá? E queria aproveitar para falar com as pessoas que entraram agora no finalzinho, né? Vale a pena assistir a apresentação que o Natan gravou, que o Fernando vai deixar disponível. Resumindo um pouco, é um jeito de pensar ou de ajudar a desenvolver os projetos que vocês estão querendo fazer. Nessa apresentação, ele dá um exemplo muito bom, que é uma solução para resolver um problema de recém-nascidos na Índia, né? E ele falou sobre um problema ele falou sobre a substituição dos cavalos lá no passado pelos carros, né? Eu vou falar sobre esse assunto para vocês porque é um assunto gozado, né? Quando surgiu a oportunidade de usar carros no lugar dos cavalos, o Felipe até falou que o que as pessoas que usavam charretes, cavalos, mais queriam na época, talvez fossem charretes com mais cavalos do que eles tinham, né? Eu tenho uma informação de que o que eles mais queriam, mais do que mais cavalos, eles queriam cavalos que não fizessem cocô. Esse era o principal problema que existia na época, né? Então, se não fosse bem trabalhado a definição de qual que era a necessidade daqueles usuários, iam estar, talvez até tenham feito, de colocar fraldas nos cavalos, né? E a gente estaria usando charretes com fraldas até hoje, né? Então, reforçando, assistam a apresentação do Felipe, é um método muito bacana, e se conseguirem fazer laboratórios nesses projetos que vocês estão fazendo, vai ser muito interessante, tá? Legal. Obrigado, Milton. Bem, então eu tenho um comentário do agradecer e quão é mais simples desse jeito. Então, para quem tem história de tecnologia, quando eu conheci o Design Thinking, alguém falou, Fernando, é descomplicar tudo e fazer do jeito que fazem. E aí eu vou dizer para a galera que chegou, para a Ingrid, o
Wendel, Felipe, na pandemia, o que a gente aprendeu com vocês foi incrível, porque a gente propunha um monte de coisas e a gente ouvia vocês falarem, está complicado, não vai rolar, desse jeito não funciona. Então, assim, vocês chegam e, sem dó, com muita segurança, acreditam no potencial de vocês, porque vocês não têm ideia o quanto que a gente aprendeu na pandemia, quando vocês falavam não vai rolar. Por quê? Porque está aparecendo escola, porque a gente não sabe para que serve isso, a gente não entende para que isso, não era isso que eu queria fazer. A gente tem o exemplo do Natan, que falou no projeto dele, por que você quer trabalhar com arte, com música? Porque eu não entendia nada, as aulas, ficava desenhando e dizia que era vagabundo, e que não fazia nada. E hoje, assim, desenhando, eu conseguia minhas profissões, eu consegui me desenvolver. Então, cada um se permitir fazer e botar a fé no sonho. Então, como a gente está acabando aqui hoje, era para a gente conseguir fazer esse primeiro contato. E aí a gente vai estar começando agora, nessa semana, cada um dos que está aqui vai estar começando a fazer as duplas, igual vocês têm a dupla da Rumo, a gente vai começar a fazer as duplas, cada um pela sua área de interesse, e começar a ajudar no sonho de vocês. E dessa maneira, super criativo, super divertido, por isso que a gente falou, vai ser um jeito divertido e diferente de aprender o que vocês quiserem. Então, alguns já me perguntaram, mas que área que é? Do que quiser. Assim, Ingrid, o que você quer aprender e o que você quer fazer? Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso compromisso. E vocês vão ver que de um jeito muito mais simples, muito mais divertido, e todo mundo junto, que é uma coisa que vocês fazem muito. A gente, depois que fica velho, fica individualista. Vocês ainda estão trabalhando em time, vocês são galera, vocês pensam juntos. Aproveitar isso. Então, a gente está muito feliz. E vocês têm uma responsabilidade, que a gente comentou lá no início, de trazer os outros. O Carlos tem um testemunho legal, que me marcou muito, e quando ele estava no projeto, o pessoal falava que ele estava moscando, que ele estava perdendo tempo, que isso, que aquilo, aquele negócio esquisito. Na hora que ele entrou na faculdade, todo mundo perguntou, como é que você fez? Daquele projeto que era esquisito, que eu estava moscando, que eu estava isso, que eu estava aquilo. Então, acredita no seu sonho, vai para cima. Vai ter gente que vai falar que vocês estão, pô, mas que isso? Esperta não fazer nada. Esperta correr atrás do sonho. Então, é isso que a gente quer ajudar vocês e de um jeito divertido. Então, um jeito chato, ninguém tem paciência, ninguém quer. Então, vocês estão começando a ver as caras. Tá? Se alguém quiser abrir as imagens aí, a parte da louquinha para tirar uma foto, conhecer vocês. Eu já conheço. Eu gostaria que, se possível, vocês abrissem todos a câmera agora por um momento só. Aquela foto linda. A câmera e o sorriso. Abrir o sorriso também. Vergonha. Eu sou a Ingrid. Tenho vergonha. Tem não. Abre aí. Abre. Você já é corajosa por estar aqui. Então, a gente quer conhecer você. Ingrid, a seu tá muito melhor do que o meu. Pode ficar tranquila. Natan, abre aí, Natan. Abre aí, Natan. O meu já tá. Acho que é a internet minha que tá zoada. Tá com a foto agora. Natan tá. Legal. A internet minha também é estável. Carlos. Fantástico, a gente fica muito feliz. Impactado também. Alegria. Wendel, você consegue abrir? Já abri aqui já. Ah, ótimo. Agora apareceu. Ótimo. Então vamos lá. Vinícius? Felipe, tá faltando, olha lá, ó. Qual Felipe? Vocês falam Felipe? Um some e outro entra, meu Deus. É que eu acho que é o tipo, não é? Tu não tem que fazer várias... Aqui tá aparecendo todos. Quer que eu tiro aqui? Ah, então tira, porque para mim tá tudo cortado aqui. Então vai. Vamos lá, então, no 3, 2, 1. 3, 2, 1. No 1 a gente segura, hein? Dá o sorriso e segura.
3, 2, 1. Aí. Vou mandar ali no Legal. grupo para não perder logo a foto, senão. Maravilha. Obrigada, muito obrigada. Please. Obrigada, Ju Felipe e Marine. E para vocês que chegaram, a ideia é essa, de a gente começar a conversar. A gente falou, vocês já estão a bordo do futuro lá com o rumo, já estão no trem, e agora a gente vai em frente. Provavelmente a gente vai pegar o estilo Wendel aí, que é avião. Então vamos voar, vamos de avião. E Ingrid, que você chegou, Felipe, que você chegou, a gente já vai conversar para vocês entrarem no grupo interno. O Wendel já está causando lá, já está fazendo um monte de coisa. E é só o começo. Então, cada um vai estar com um mentor, por área de interesse, a gente vai estar trocando ideias, principalmente os mais novos. Então, para nós, os voluntários mais novos, por exemplo, são os que mexem muito com a gente, porque ele vai falar, oh, cara, eu estava 2 anos atrás onde você está. E isso faz toda a diferença. Então, os que já passaram faz tempo, inspiram. Algo para fechar, Patrícia? Você que sempre tem surpresa. Alguém quer falar mais alguma coisa? Wendel, você que gosta de debater, quer falar alguma coisa? Não, acho que já foi falada bastante coisa já tá bem legal. Ótimo. Bom, Felipe e Maria, quero te agradecer pela apresentação também, tá? A apresentação foi muito boa, foi bem visual, gostei. Quebrar padrão, né? Daquele que a gente já está acostumado, principalmente nessas metodologias ágeis, que é muito sistema, trabalho, design thinking são pessoas, né? Só a gente pensar um pouco no como que a gente vai conseguir aplicar no nosso projeto, mas isso a gente vai alinhar. Para vocês, meninos, sejam bem-vindos ao time, mais uma vez. Qualquer coisa que vocês precisarem, a gente está por aqui. Assim como há 2 anos atrás eu estava lá, pensando, ainda sem entender muita coisa, fui alinhando, fui ali, muitos me pegaram em casa e falaram, vamos, Carlos. Então a gente está pegando em vocês também. E daqui 2 anos vai ser vocês também. Vocês vão estar aí se desenvolvendo e a gente espera colaborar com todos vocês. Muito obrigado pelo mais um final de semana emocionante. Fantástico. Obrigada, gente. Bom, então agora, como o Felipe Marini comentou, fica a parte mais divertida para a lição de casa, né? A ideação. Eu já tenho a minha, já está resolvido. Quem quiser me ajudar, fica às ordens. Podemos entrar numa sala aí e divertir as crianças. Com certeza. Tá ok. Então, obrigada. Falou, gente. Obrigada. Tchau. Bom final de semana. Tchau. Para vocês todos. Tchau. Eu e a Patrícia voltamos a falar com você para montar a dupla